tanta gente querendo te apagar. Se prepare, vai ter gente vindo de lugares que você jamais imaginou, querendo roubar aquilo que Jesus te deu. E eu venho também te dar uma palavra de fé. Aquilo que Jesus te deu, não tem homem na terra, não tem demônio no inferno, não tem anjo no céu que tire aquilo que Ele te deu. Ninguém tira aquilo que Ele te deu. Pastor, mas a porta que Jesus abriu para mim, está todo mundo entrando por ela. Coloque um aviso na porta que Jesus abriu para você antes de você entrar. Diz: aqui só eu entro, porque para mim é bênção. Qualquer outra pessoa que entrar aqui é maldição. Quando Deus abriu a porta do Mar Vermelho, Ele abriu o Mar Vermelho para quem passar? Israel passou? Morreu algum israelita no meio do mar? Mas quando o faraó entrou no meio com seus soldados, o que aconteceu com eles? Por quê? Porque a porta que Deus abre para você passar, é você quem vai passar por ela e ninguém mais. Ninguém mais. E esta igreja, que aparece como alva do dia, de repente muda. E da noite, e em questão de segundos, ela sai do dia para a noite escura de novo. E Salomão diz: quem é esta que aparece como a alva do dia e de repente formosa como a lua? Diga: formosa como a lua. 1, 2, 3. Pergunte para o seu irmão: por quê? Salomão está dizendo que o calor dessa igreja, embora fosse intenso e o brilho fosse forte, duraria pouco tempo. A igreja cristã, que começou com seus alicerces, alicerçados em Cristo, com as palavras dos apóstolos, não durou mais do que 300 anos. 300 anos depois, essa igreja foi destruída, foi dilacerada. Os pensamentos cristãos foram roubados. Os homens se prostituíram diante do governo dos imperadores romanos. E esta igreja, que era brilhante, agora passa a ser apenas formosa como a lua. E todos nós sabemos que a lua está sempre no seu lugarzinho. Mas tem dias que ela aparece como a lua nova. Tem dia que ela está cheia. Mas tem dia que ela está no quarto minguante, ou no seu quarto crescente. Ou seja, tem dias que ela vai brilhar sempre. Você vai olhar e vai ver ela inteira. Mas vai ter dias que você vai olhar para ela, você vai ver ela pela metade, parte da sua glória ofuscada. E vai ter dias que você vai olhar para ela e não vai vê-la, porque haverá uma nuvem encobrindo ela, em dias de muita tempestade. Isso me retrata os tempos dos imperadores. Quando olharam para esta igreja cristã e pensaram que ela era uma seita. Quando olharam para o barulho que esses agitadores de Jeová faziam e pensavam que eles eram transtornadores de mundos. E sabe o que fizeram com os nossos irmãos? Transformaram eles em comida de leões. Ah, se aquele Coliseu pudesse falar. Ah, se você lesse os livros que eu li como mártires do Coliseu romano, e fechar os olhos e tentar ouvir o grito de Marcelos, um dos grandes homens daquele império romano, que tinha sangue nobre nas veias, mas se converteu à fé, junto com a sua nobre esposa, sendo jogado às celas para ser comido pelos leões. E os imperadores deixaram que ele fosse por último para ser tragado pelos leões, porque pensavam que quando ele e a esposa vissem os primeiros cristãos sendo devorados pelos leões, eles voltariam atrás. E a história diz que a mulher de Marcelos, no centro da arena, junto ao seu marido, diz: eu não vou suportar. Se eu ver o leão, eu estou tremendo, estou quase negando. E ele segura ela com força e diz ela: aguenta firme. Ele olha para o céu e diz: Senhor, ela não tem força, não tem estrutura, ajude. E quando uma jaula se abriu de lá, antes que ela pudesse negar, ela desmaiou nos braços do marido. E ele em prantos disse: Senhor, muito obrigado. E ao invés de correr do leão, segurou a sua esposa no colo e partiu para cima da boca do leão. E as pessoas nas arenas, ao invés de gritarem, pararam chocadas e começavam a se perguntar: que fé é essa que faz esses homens, ao invés de fugirem dos leões, partirem para cima deles? É por isso que eu sou crente, é por isso que eu sou valente. Para estarmos aqui hoje com essa liberdade, teve gente que teve que dar a sua vida, teve gente que teve que dar o seu sangue. Eles não morreram em vão, morreram por uma causa nobre. Esta causa é nobre. É por isso que o diabo fica com raiva de mim, de você, e eu quero é que ele morda a testa dele. Se ele está atormentado, a partir de hoje vamos atormentá-lo 2 vezes mais, porque a fé que estava naquele povo está dentro de nós aqui.
Ninguém pode roubar a sua fé, ninguém. Essa igreja que brilhava como a lua, que ora aparecia, que ora não aparecia, ela não tinha mais calor, porque o espírito havia sido arrancado dela. Mas embora não tendo calor, pastor Altomiro, ela tinha luz. E às vezes alguns de nós não tem calor, mas o que importa é o seu bom testemunho, é a sua luz. Alguns não são fervorosos, mas são crentes, e é isso que Jesus procura em você. Houve uma época da igreja que ela não tinha o carisma do Espírito, não tinha os dons de línguas. No século III em diante, a igreja entrou dentro das catacumbas espirituais. Ela quase foi tragada, mas sempre haviam pessoas que brilhavam, e esses brilhos acabavam passando de um para outro, porque a maior pregação que um crente pode fazer é o seu testemunho pessoal. Tem gente aqui que nunca abriu a boca para ninguém, mas já ganhou muitas almas com o seu jeito de ser. O Watchman Nee, um dos grandes pais da igreja da China antiga, era um pregador poderoso e quando estava preso conseguiu converter metade da prisão com a sua pregação. Quando os comunistas chineses descobriram isso, arrancaram a língua dele. Mostraram ele para todos e ele não podia mais falar. Então ele pegou sua caneta e papel e começou a escrever. Graças a Deus que arrancaram a língua dele. O mundo tem milhares de escritos de Watchman Nee porque arrancaram a língua dele. Quando descobriram que os escritos dele começavam a ganhar as almas dentro da cadeia da China, arrancaram as duas mãos dele. Passou um período de 6, 7 meses, ele conseguiu aprender a escrever com o pé. E começou a escrever com o pé. Arrancaram os pés dele. Sem pés, sem mão e sem língua, vai se pregar como? Virou um morto-vivo. Colocavam ele sempre para tomar banho de sol isolado dos presos. E os presos, quando viam ele lá no pátio, vinham pelas celas para olhar. E ele, como não podia falar nem escrever, chorava. E as lágrimas dele faziam os presos chorarem também. E a igreja Pequeno Rebanho foi fundada. Eu aprendo com isso aqui. Que você não precisa ter talentos poderosos, não precisa ser um eloquente pregador. Basta ter o brilho. Brilhe como a lua. Brilhe. Enquanto velho seu irmão diga brilhe. Não, grite no ouvido dele. Brilhe. Brilhe porque o milagre vai acontecer na sua casa através disso. Satanás conseguiu silenciar esta igreja por 11 séculos. Quantos séculos? Me diga em anos, quantos são 11 séculos? 1100 anos, diga para o seu irmão, 1100 anos. Por 1100 anos, o diabo achou que havia silenciado a igreja. Por 1100 anos, essa igreja que ora aparecia, ora desaparecia, ora brilhava, ora desaparecia, ora fazia sucesso, ora era exterminada. Acendia-se um foco aqui, Satanás apagava, acendia-se outro ali. Por um período de 1100 anos na história da igreja, você vê alguns movimentos se levantarem aqui, ali e acolá. Mas o diabo sempre tendo a vitória. Mas a visão de Salomão muda. E ele que vê a igreja como a alva do dia e formosa como a lua, dá um grito. E de repente ela está brilhando como o sol. Não deu um grito maior do que esse. Ela está brilhando como o sol. E estamos na Idade Média. E agora na Idade Média, também chamada de Idade das Trevas, no meio dos túneis da escuridão do mundo espiritual, vem uma luz brilhando. E é no século XIV, lá na Alemanha, que um jovenzinho que cresceu dentro de uma pequena aldeia com mais de 1000 pessoas, cujo pai criava gansos para se vender daquelas terras, e o menino corria por aquele lugar recebendo o apelido de João Rus, o menino do ganso. Recebe uma chamada divina, se forma num convento católico, se transforma num monge católico e começa a pregar as verdades da Bíblia. E quando ele descobre a essência da palavra, ele começa a incendiar os aldeões com a palavra verdadeira, começa a pregar contra esses misticismos que o catolicismo romano impregnou sobre o mundo, como, por exemplo, o limbo, também conhecido como purgatório. Quando ele começou a dizer que essas coisas não eram verdadeiras, o clero romano descobriu e ameaçaram ele de morte. Ele mandou uma carta dizendo: eu não tenho medo da morte. E como é que você pode destruir a fé de alguém que não tem medo de morrer? Talvez aqui esteja o maior segredo que a igreja precisa ter. O segredo da igreja não ter morrido até hoje foi esse:
porque tinham homens que estavam dispostos a dar a sua própria vida para que ela pudesse crescer. Eu abro um parênteses para falar uma coisa muito séria. Queremos um avivamento no Brasil. E eu acho que toda a igreja que quer ter um avivamento não deve esperar que o avivamento venha dos políticos. Não deve esperar que o avivamento venha das pessoas bonitas e ricas, dos artistas que estão vindo para a nossa fé. Se queremos um avivamento, temos que esperar que os nossos líderes vão para trás das grades. Porque nada faz uma igreja crescer mais do que a perseguição. Eu me lembro como se fosse hoje, há 15 anos atrás, Bispo Edir Macedo atrás das grades, com a Bíblia aberta e a Rede Globo malhando aquele cidadão. E de repente, a fé daquele homem deixou uma indagação na mente de todos os brasileiros. O que quer isto dizer? Como é que esse homem está atrás das grades, com a Bíblia aberta, sereno, dando testemunho, os crentes orando, e de repente, quando tiraram ele dali, nós descobrimos uma fórmula, que igreja é igual ao ovo. Quanto mais você bate nela, mais ela cresce. Mais ela cresce, mais ela cresce. E está aí hoje a Igreja Universal, calando a boca de todo mundo, e até os grandes movimentos mais tradicionais do nosso Brasil, que chamavam aquela igreja de igrejola, hoje tem que se curvar e tem que dizer: Deus é Deus na vida deles. Se você perguntar para mim sobre a teologia deles, eu vou deixar de lado, porque eu sou mestre em teologia e eu tenho algumas reticências. Mas se perguntar para mim: pastor, qual é o segredo daquela igreja, eu posso dizer o que eu acho. É que toda vez que você passa perto daquela igreja, você tem que olhar para frente e tem que dar um grito de glória ao nome de Jesus, porque lá está escrito que Jesus Cristo é o Senhor. Isso deixa Deus feliz. Pode ser macumbeiro, ímpio, rico ou pobre, passou perto da igreja, mesmo não querendo ele ler. Jesus Cristo é o Senhor, está se cumprindo a Bíblia. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Estou sentindo Deus aqui. O Senhor está dizendo ao meu ouvido que Ele vai levantar homens aqui, mulheres, como levantou aquele. Você vai ser representante por um avivamento jamais visto, porque está na hora do seu ministério começar a brilhar como o sol. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que aqueles que nunca te enxergaram vão ter que colocar óculos escuros no rosto, porque o brilho da sua face será tão grande que as pessoas não conseguirão olhar. Eu profetizo, pastor Altomir, que o brilho desta igreja, despertar da fé, vai incendiar esse estado de Minas Gerais, vai incendiar o estado de São Paulo, vai incendiar o estado do Espírito Santo, o estado da Bahia, vai incendiar o Brasil inteiro. E eu não duvido que eu estou pregando para um grupo de missionários que vão começar a sair daqui para ir para o Oriente Médio, para ir para a África, para ir para a América do Norte. Você é um escolhido dele. Escute o que eu vou dizer. Todo grande avivamento não começa com muitos. Na verdade, todo avivamento começa com um bebê. Diga para o seu irmão: um bebê. Todo avivamento começa com um nascimento. Quando um menino chamado Moisés nasceu, o pai dele olhou para ele e disse assim: meu filho é um problema. Colocou ele dentro de uma cesta e jogou ele nas águas do rio. A mãe aprovou, a família aprovou, e nem nome no garotinho colocaram. Quem colocou o nome nele foi uma egípcia. Imagine você ser pai de um bebê, e o bebê tem 3 meses, você não colocar nome nele. Por que não colocar o nome nele, pastor? Porque acreditava que ele ia morrer. Na terra alguém disse: esse garoto tem um problema. Lá no céu Deus olhava e dizia assim: esse garoto é a solução do planeta Terra. Está preparado para soltar um brado de vitória? Não se assuste, você vai ouvir 2 gritos: o grito do crente do seu lado e o grito dos demônios fugindo. Eu não sei o que foi que o seu pai e a sua mãe falaram quando você nasceu. Eu não sei o que disseram. Quando minha mãe engravidou de mim, meu pai disse para ela que ela estava grávida de uma desgraça. Tanto é que a minha mãe tentou me matar várias vezes, com agulha de tricô e coisas mais. Quando eu nasci, fiquei quase 8 meses dentro de uma estufa, porque estava todo machucado, e o médico disse: esse garoto não vive, com problema de asma e bronquite e tudo mais. De desgraça, meu pai disse para minha mãe que eu era um problema.
na terra. Lá do céu Deus diz assim: